tarde! E aí, tudo bem com você? Animado, animada aí para mais um dia de aula com a tia Rose? Eu espero que sim. Hoje nós temos uma aula toda especial. Você vai aprender algo incrível, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes então de iniciarmos a nossa aula, eu quero convidar você para fazermos uma oração. Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, onde vamos poder estudar um pouco mais hoje. Temos algo muito importante para ver, que o Senhor possa estar com cada criança, com cada família, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Deixa eu conferir, né, quem está comigo, deixa eu fazer a chamadinha de hoje. E aí, Alice, tudo certo? Comigo? Muito bem. A Andrea Clara, beleza, Andrea? O Antônio José, tudo bem, lindo? O Arthur, tudo certo, Arthur? O Daniel, muito bem, Daniel. O João Lucas, sejam bem-vindos. O Luiz Henrique. O Lucas, tudo certo, Lucas? O Otávio, nosso artista, sejam bem-vindos. A Paula Camila, tô com saudade, Paula. E a Sara, muito bem, Sara, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, tia Rose? Nós estamos aí no finalzinho da segunda semana do mês de agosto. Nós tivemos aí a primeira semana, já começamos a segunda, e hoje, né, é quinta-feira, dia 13. Nós tivemos aí, então, dia 10 foi segunda-feira, né? Dia 11 foi terça-feira, ontem, 12, quarta-feira, e hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto do ano de 2020. Como é que está o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje continua ensolarado? Tá um dia bom assim para colocar algo ao sol? A gente vai ver que tem como a gente aproveitar o sol para muitas coisas hoje. Ou será que o tempo hoje está nublado? Ou será que está chuvoso? E aí, me diz aí. Já deu uma olhadinha no tempo hoje? Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E como você já sabe, antes da nossa história, que é uma história interessante, nós iremos cantar uma música sobre alimentos. Vamos lá, cante comigo, bem animados. Uma música nova do DVD Minha Vida é uma Viagem. Estou aprendendo com vocês. Quem quer ser inteligente, escolhe bem o que comer. Quem quer ser saudável, sabe bem o que deve comer. Nada de Isso não. nada de muito. Isso não. Criança boa, inteligente, come Tudo que faz bem. Chuchu, banana, abobrinha, inhame, acelga, couve-melancia, mamão, melão, javali, tomate, maçã, laranja, abacaxi, alface, coma de tudo que Se Jesus Deus criou pra vegetais e frutas de de cá, sim, sim, sim. Coma de tudo que te faz tão bem. Pro que é saudável, diga sim, sim, sim. Quer ser inteligente, escolhe bem o que comer. Daniel e seus Os amigos escolheram muito bem. ficaram fortes, espertos, bem corados e bonitos. Até o rei se surpreendeu com uma comida que não Acho, arora, beterraba, quiabo, repolho, milho, beterraba, caqui, cenoura, ervilha, berinjela, pepino, caixa, morango, abacaxi, kiwi. Coma de tudo que Jesus criou pra vegetais e frutas de casa. Sim, sim, sim. Coma feliz o que te faz Também. Pro que é saudável, diga sim, sim, sim. Quem quer ser inteligente,
inteligente escolhe bem o que comer. Quem quer ser saudável sabe bem o que deve comer. Nada de eca, Isso não. Nada de mãe, querer Isso não. Criança boa, inteligente, come tudo O que faz bem. Chuchu, amora, derraba, quiabo, repolho, milho, assinar, ficar. Cenoura, ervilha, berinjela, pepino, aja, morango, abacate, kiwi. Uma de tudo que Jesus criou pra vegetais. frutas de cá, sim, sim, sim. Uma feliz o que Te faz tão bem. porque é saudável, Diga sim, sim, sim. Uma de tudo Que Jesus criou pra vegetais. Diga sim, sim, sim. Uma feliz o que te faz tão bem. porque é saudável, diga sim, sim, sim. Quem quer ser inteligente escolhe bem o que comer. Daniel E seus amigos escolheram muito bem. ficaram fortes e espertos, bem curados e bonitos. Até o rei se surpreendeu com uma comida que Estão estão bem. Muito bem! Que história, né? Que história dessa música. Uma música bem interessante que traz aí a história de Daniel para a gente entender e seus amigos que eles escolheram comer muito bem e eu espero que você também escolha. Olha só, esse é o verso para decorar da nossa história de hoje. Olha o que diz lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 6. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Olha que legal. Não se preocupem. Ore, entregue nas mãos de Jesus e agradeça antes de receber, porque Jesus está ouvindo atento o que você precisa. Legal, né? A nossa história do livrinho aqui da meditação Pequenos Curiosos, né, da tia Cecel, vem trazendo uma história bem interessante exatamente sobre isso. E aí? Será que você tem motivos para agradecer? Olha só o que a tia Cecel ela nos diz, ó. Ela diz que quando ela era pequena, ela e seus pais, e ela moravam próximo à casa da sua vovó. Olha só, e ela gostava de visitar ali a sua avó. Ela admirava muito os seus avós, porque eram pessoas que entregavam a vida a Deus cada dia. Tinham o hábito, né, de orar a Deus, de fazer o culto antes das refeições, antes de dormir, assim que acordava. E ela diz que logo pela manhã eles faziam o culto e muitas vezes ela ia até lá para poder participar. Mas quando acontecia algum problema, ela diz que a sua avó dizia assim: Jesus proverá. E a sua avó não se preocupava com os problemas. E era verdade. Ele nunca deixou faltar nada para os meus avós. Sabia que a Bíblia conta uma história em que Jesus proveu alimento para muitas pessoas? Isso mesmo, Jesus estava falando para uma multidão. Muitas pessoas estavam ali para ouvi-lo, porque gostavam de ouvi-lo. E o tempo foi passando e elas nem deram conta, quando de repente todos estavam com muita fome. Mas como alimentar uma multidão? A história diz que um garoto, ele entregou para André, que levou para Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha levado o seu lanchinho no seu cesto. E lá naquele cesto de lanche, haviam 5 pães e 2 peixinhos. E esse garoto decidiu compartilhar o seu alimento com aquelas pessoas. Mas será que 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar uma multidão? Claro que não!
Esse dia aconteceu um grande milagre. Jesus ergueu os cestos ao céu, orou a Deus e sabe o que aconteceu? O alimento se multiplicou. Isso mesmo, daqueles 2 peixinhos, apareceram muitos e muitos outros peixes. Daqueles 5 pãezinhos, muitos e muitos pães. O alimento multiplicou-se. E a história diz que todos se alimentaram. O alimento deu para todos comerem. E eram cerca de 5.000 pessoas. E não só foi o suficiente para todos comerem até se saciar, como sobrou alimento. A história diz que sobraram 12 cestos de pães e peixes. Você já imaginou a quantidade, então, de alimento que surgiu de apenas 5 pães e 2 peixinhos? Olha só. Eu fico imaginando que aquele garoto, ele deve ter corrido para sua casa e deve ter chegado lá com muita alegria e dito: olha só o que aconteceu! Jesus multiplicou o meu lanchinho! Eu imagino que ele contou para sua família e para os seus amigos o que havia acontecido e ele teve o privilégio de presenciar e de participar. Olha só. Sabe, crianças, Jesus, ele ajudou muito os avós da tia Cecel. E ele ajudou aquela multidão faminta. Você sabia que Jesus hoje também está disposto a ajudar você? Isso mesmo. Ele quer abençoar você e a sua família, assim como abençoou os avós da tia Cecel e assim como abençoou aquela multidão. Que você e eu, possamos dizer para Jesus hoje: obrigado, Jesus, pelo alimento tão bom que o Senhor nos dá a cada dia. Me ajude a ser grato, a ser agradecido e que eu não venha me preocupar, porque não vai faltar nada. Se nós colocarmos diante de Deus a nossa preocupação, se nós confiarmos nele e orarmos a ele como fez os avós da tia Cecel e como Jesus fez ali para multiplicar aquele alimento, tenha certeza que ele vai nos ouvir, ok? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar também. E a nossa aula de hoje, o tema da nossa aula são frutas desidratadas. Como assim, tia Rose? Frutas desidratadas? Que nome estranho! O que vem a ser isso? Já vamos falar. Olha só. O que são frutas desidratadas? São frutas secas. Será que você conhece alguma delas? Nós temos aqui a tâmara, temos aqui o damasco, o pêssego, a ameixa, abacaxi, as uvas passas, são todas desidratadas, foram secas. Mas como assim, tia Rose? Como que é possível você pegar uma fruta e desidratá-la? Olha só como que é o processo. Para desidratar as frutas, nós temos que retirar a água delas. Quando fazemos isso, podemos conservá-las por muito mais tempo. Interessante. E muitas frutas podem sofrer esse processo. Na verdade, todas elas. Olha aqui. Você consegue identificar alguma aqui? O kiwi, a banana, o abacaxi. Temos aqui também o coco. Tá vendo? O morango. São frutas secas, desidratadas. A água é retirada. E como que pode ser feito isso? Como que se retira a água da fruta? Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que você dê uma olhada aqui. Que frutas que eu posso desidratar?
bananas, maçãs, damascos, uvas, ameixas, figos, morangos, cerejas, abacaxi, peras, amoras, framboesas, laranjas, o coco e outras frutas silvestres. Enfim, toda fruta pode ser seca. E também sabia que o tomate, o pimentão, a abobrinha, a berinjela, a pimenta, também, porque também são frutos. Olha só, como que esse processo pode ser feito? Olha aqui para mim. Você pode desidratá-las ao sol, no forno do fogão da sua mãe, no micro-ondas ou também numa estufa. Mas qual vai ser a diferença? Qual que é o processo melhor? Vai depender do tempo que você tem disponível, ok? E também da quantidade que você quer gastar de dinheiro, né? O sol é um método natural, não vai te custar nada, certo? Então, você pode colocar as suas frutas lavadas e cortadinhas ao sol. E é claro que vai precisar cobri-las, né, devido aos insetos. Mas esse processo ele é demorado, ele não tem gasto algum, porque é um processo natural, secar ao sol, só que é um processo demorado. Ele pode durar muitos dias, talvez uma semana. Então, você vai ter que estar colocando as suas frutas naquele horário que o sol está bem quente, né? E aí você vai estar retirando as suas frutas e guardando e voltando ao sol novamente até que elas fiquem bem secas, bem desidratadas. Quando toda a água for retirada ali da sua fruta. Portanto, pode levar dias, talvez uma semana, entende? É um processo demorado, trabalhoso, mas econômico. Não vai gastar nada. Mas elas também podem ser secas, desidratadas ao forno. Esse processo vai levar algumas horas, de 4 a 6 horas. Então, é um processo mais rápido, porém, vai gastar muito gás. Concorda? Talvez não seja tão eficiente por conta do gasto que você vai ter aí, não seja digamos, um processo mais recomendado, mais indicado. Mas também depende da fruta, né? Tem fruta que você vai... E da quantidade também. Vai requerer mais tempo, outras menos tempo. E também depende da quantidade de frutas que você colocar no seu forno. Se você colocar só uma maçã cortadinha, com certeza não vai demorar tanto tempo assim, do que se você colocar uma forma toda de frutas. E de diferentes frutas. Porém, também temos a opção da estufa, que é rapidinho, né, minutos, ou do micro-ondas, que também poucos minutos serão necessários para você secar e desidratar a sua fruta. Certo? Entendido? Então, vai depender do quanto você quer gastar ou do quanto tempo você tem disponível para fazer, estar aí se dedicando a esse processo. Mas todas as frutas podem sofrer esse processo aí de desidratação. Elas vão ser conservadas por mais tempo e os nutrientes, a maioria deles são conservados também, ok? E é uma opção gostosa. E também você vai ter aí uma opção de sobremesa, uma opção para estar também, quem sabe, comendo entre as refeições, que não seja uma opção tão prejudicial como ficar comendo doces, né? Ok? Muito bem. Olha só, eu tenho aqui um vídeo que eu quero passar para vocês assistirem, que traz como você desidratar aí uma maçã no micro-ondas em poucos minutos e desfrutar aí, então, de uma refeição saborosa. Vamos lá assistir? Preste atenção. Tem que colocar no papel manteiga. Ela colocou uma canelinha lá, mas é opcional.
Já ficou pronto. Olha que delícia. Fica crocante. Saboroso. E nada de açúcar, né? Só a frutose que é natural da maçã. Muito bem. Já que nós estamos falando de tempo, tia Rose, vamos falar das medidas de tempo? Olha só. O relógio é o instrumento mais usado para organizar o tempo. Você sabia disso? Acredito que sim. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. Olha aqui. Relações de medida de tempo. Uma semana são 7 dias. Um dia, 24 horas. Uma hora, 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. Então, são relações de medida de tempo que você e eu utilizamos o tempo todo. Tá. Quase todo mundo já ouviu um adulto falar, e eu acredito que você também já deve ter ouvido frases como essas, ó. Corra, senão você chegará atrasado. Sabe como é? Tempo é dinheiro. Infelizmente, não posso voltar no tempo, ou seja, no passado. Está na hora de fazer a janta ou o almoço. O tempo não para, o relógio não espera ninguém. Já ouviu frases como essas? Pois é. O tempo, nós iremos falar sobre o tempo cronológico, tá? Nesse momento para você. Então, olha só. O tempo cronológico é esse tempo que a gente consegue medir, né? Por exemplo, você já acorda pensando na hora que você acordou. Que horas são? Pelo menos eu sou assim, quero saber que horas são. Se você não colocou aí um despertador para te acordar numa hora específica, né? Então você vai procurar saber que horas são. E a gente passa o dia olhando no relógio, no celular, para a gente se organizar no tempo. Para termos uma rotina, né? Por exemplo, hora de estudar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de brincar, né? Uma hora de se encontrar com um amigo ou amiga. Quando você ia para a escola, tinha a hora certa de ir para a escola. Hoje, quem sabe, você tem a hora para você assistir sua videoaula para estudar, né? Então, a gente está o tempo todo preocupados com o horário e em se organizar para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito dentro daquele horário. Porque todos temos apenas 24 horas, né? Para dormir, para comer e para fazer tudo que precisa ser feito. Ok? Então, esse tempo que nós estamos falando é o tempo cronológico. Ok? E aqui, alguns instrumentos que medem esse tempo. Nós temos o relógio despertador, o relógio de parede, o relógio de pulso, o cronômetro, o aparelho celular, né? E o calendário. O calendário também está ali nos guiando em relação aos dias, né? E às semanas daquele mês. Como nós, por exemplo, fizemos isso no início da nossa aula hoje. A gente se localizou ali no calendário de agosto, o dia, a semana daquele mês que nós estamos hoje, percebe? Dia 13 de agosto, uma quinta-feira. Olha só, eu quero te passar alguns exemplos para ficar mais fácil para você compreender, então, essas medidas e a importância, né, do tempo. Olha só, você pode, de repente, dizer assim, ano passado, eu estudava com a tia Fran, né? Ano passado, 2019, você estava no pré-2 e você estudava com a tia Fran. Mês passado, julho, porque nós estamos em agosto, mês passado, ou seja, em julho, eu não pude viajar de férias por conta da pandemia, então nós não viajamos, percebe? Você pode também dizer assim, semana passada eu ganhei um brinquedo, ok? 7 dias atrás. Ou você pode dizer, 3 dias atrás eu não dormi bem, tive pesadelos. Olha uma outra frase, ontem comi uma banana. Ontem, dia 12, quarta-feira, eu comi uma banana. Hoje, 13 de agosto, terei uma aula Zoom com a tia Rose. E vai ser bom para rever os meus amigos. Você, de repente, pode dizer também, daqui 2 horas,
eu vou lanchar, né? Esse vídeo dura apenas 3 minutos. Também é uma frase que representa um tempo. Esse vídeo que a gente acabou de assistir tem 3 minutos e um pouquinho. Então, você pode dizer, esse vídeo dura apenas 3 minutos. Ou você pode dizer assim, eu consigo ficar sem respirar apenas 15 minutos. Você não pode ficar minutos sem respirar, seria perigoso, né? Acredito que dificilmente alguém consegue, só com muito treino. Mas 15 minutos é possível, ok? 15 segundos, melhor dizendo, é possível. Que configura esse pouco tempo, ok? É só contar até 15, são 15 segundos. Se você conta até 60, são 60 segundos, que equivale a 1 minuto, certo? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o tempo e que essa aula seja interessante para você. Agora, eu quero te apresentar, então, a nossa atividade de hoje da apostila, que está lá na ficha 6, página 15, que é essa daqui. Ó. Você sabia que podemos retirar a água das frutas? Agora você sabe, né? Esse processo é chamado de desidratação, como a tia falou. Quando secamos as frutas, elas são conservadas por mais tempo. Lembra que a gente retira a água, elas ficam secas. Então, aqui diz assim, ó, experimente as frutas secas que o papai e a mamãe, o responsável, lhe oferecer. Depois que você provar essas frutas secas, dê notas entre 1 e 10 a cada uma delas, sendo 1 para a que você menos apreciou e 10 para a que você mais apreciou. Então, você vai aqui, ó. Digamos que você experimente frutas secas, as uvas, a uva passa, né? Você come a uva passa, e aí você vai colocar aqui a nota, ó, de 1 a 10. Ok? 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. De 1 a 10, você vai escolher um número que representa a fruta que você mais gostou e a que você menos gostou. Ok? Olha aqui. A maçã. Essa maçã desidratada que a tia mostrou no vídeo para vocês. Você experimenta e você vai dar uma nota. Ok? O damasco e a ameixa. Experimente essas frutas desidratadas e dê uma nota para elas. Certo? Na ordem do seu gosto. A que você menos gostou e a que você mais gostou. Certo? Nos espaços a seguir, você vai colar imagens de uma fruta da região em que você mora e você vai dar uma nota para essa fruta. Você vai colocar aqui, então, a imagem de uma fruta aqui da nossa região, certo? Que é produzido aqui. E aí você vai colocar aqui uma nota, de 1 a 10, o quanto você gosta dessa fruta. E, por fim, você vai colocar ali se essa fruta pode ser encontrada na versão desidratada ou não, certo? Aí você vai só responder sim ou não. Ok? Tranquilo? Tranquila a atividade, né? E eu gostaria, então, de encerrar a nossa aula com uma oração. Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo seu amor, pelos seus cuidados. Que o Senhor possa abençoar cada criança e que elas possam realizar, então, a atividade de hoje, aí com o apoio dos familiares. E que o Senhor esteja com elas nesse momento. Perdoa nossas faltas, continue cuidando de cada um de nós, só que te pedimos por Jesus. Amém! Muito bem! Olha só, eu quero dizer para você que a tia Rose ama muito você, que ela está com muita saudade mesmo, e eu te vejo hoje na aula Zoom, às 16 horas e 40 minutos. Não perca o nosso encontro, que hoje nosso encontro vai ser top! Hoje o nosso assunto é receita. E você precisa estar lá comigo, ok? A gente se vê então. Até mais. Tchau!